Olá pessoal, continuando aqui, vamos resolver uma atividade. Eu não me lembro, eu acho que eu já cheguei até a resolver isso daqui com vocês, mas é só para a gente encerrar essa parte de tabela periódica, tá? Vamos encerrar essa parte de tabela periódica aqui, essa primeira parte, resolvendo essa atividade aqui com vocês, ó. Então vamos lá, eu tenho um elemento que tem um número atômico 56, tá? Ele deu essa informação aqui para nós e fez algumas perguntas a respeito desse elemento. Então a primeira coisa que ele pede é qual que é a configuração eletrônica. Então tá aqui a configuração de Linus Pauling. Então a gente vem aqui, monta um S2, 2S2, 2P6, 3S2, volta aqui em cima, 3P6, 4S2, vem aqui em cima, 3D10, 4P6, 5S2, volta aqui em cima, 4D10, 5P6, 6S2. Acabou aqui? Acabou. Por quê? Porque aqui já deu os 56 do número atômico. Então essa é a distribuição eletrônica, tá? De acordo com o diagrama de Linus Pauling, ou também a gente pode representar ela desse jeito aqui, ó, tá? Só que eu particularmente acho ela um pouquinho confusa, então é melhor a gente fazer a distribuição eletrônica aqui desse jeito, que fica mais fácil para a gente, tá? Bom, a partir dessa distribuição eletrônica do número atômico 56, vamos responder as perguntas, tá? Olha só, identifique quantos elétrons na camada de valência. Qual que é a camada de valência? É a última camada. Então, ó, uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas, cinco camadas, seis camadas. Quantos elétrons eu tenho na última camada? 2 elétrons, tá? Então eu estou na camada 6, ó, é a última camada. Eu tenho subnível S e no subnível S eu tenho 2 elétrons, tá? Então é isso daí, ó. Então, ó, eu tenho 2 elétrons na última camada, que é a camada de valência, ok? Então olha aqui de novo, ó. Qual período pertence a este elemento? Lembra que o período na tabela ele é colocado lá na horizontal, tá? Então a gente tem lá na tabela 7 períodos, mas esse elemento, ó, ele para no sexto período. Então quantas camadas ele tem? 6 camadas. Quais são essas camadas? K, L, M, N, O e P. Ok? Então, ó, o sexto período, 6 camadas. Ele parou ele tem até a camada P. Beleza? Ó, qual grupo pertence esse elemento? Grupo é o grupo A ou o grupo B. Lembra? Para pertencer ao grupo a configuração eletrônica tem que terminar, né? Ó, no subnível S ou P. Aqui terminou em qual? S. Então ele está no grupo A da tabela. Então qual é o grupo? Ele pertence ao grupo A, porque o elétron de diferenciação, ó, ele está no subnível S. Beleza, moçada? Se tivesse no P, seria grupo A também. Se tivesse no D ou no F, aí já seria grupo B. Ok? Então vamos lá. A qual família pertence? Qual família pertence? Bom, para a gente saber a família, a gente tem que olhar lá na tabela, lá na parte das colunas, né, ali na vertical. Tá? Então, como que eu vou saber qual família que ele pertence? Ó? Ele pertence à família 2, tá? Família dos metais alcalinos terrosos. O que a gente faz? A gente vem aqui na configuração, ó, e vai ver quantos elétrons tem aqui na última camada. Ok? Então nós temos 2 elétrons na última camada. Então ele está na família 2. Tá? 2A por quê? Porque o subnível terminou em S. Se termina em S ou P, a família, o grupo vai ter sempre, o elemento vai estar sempre no grupo A. Se terminar em D ou F, o elemento vai estar no grupo B. Beleza? Outra coisa. Quais as principais propriedades deste elemento? Justificar. Bom, está na família 2 do grupo A, então a família 2A. Estando na família 2A, a gente observando na tabela periódica, vai perceber que esse elemento ele é um metal, tá? Ele é um metal. Outra coisa que é interessante também para a gente saber se ele é um metal ou não, ou se ele é um gás nobre, ou se ele é um ametal, é só a gente olhar a distribuição, ó, e ver que se ele tiver de 1 a 3 elétrons na camada de valência, ele vai ter um metal, tá?
E se ele tiver de 4 a 7 elétrons na última camada, ou na camada de valência, a gente vai dizer que ele é um ametal. Tá? E aí, ó, quais são as características do elemento que é um metal? Sólido, bom condutor de eletricidade e calor. Tá? E sempre que for metal, tende a doar elétrons, transformar-se em cátion. Tá? E também é maleável, dúctil e além de outras características aí. Ok? Então, ó, se a gente já souber, né, através da configuração eletrônica, que temos de 1 a 3 elétrons na camada de valência, a gente já pode dizer que é um elemento que pertence aos metais. Bom, olhando lá na tabela periódica, a gente sabe que o elemento é o bário, o símbolo é o B maiúsculo e o A minúsculo, e aí pede para fazer algumas pesquisas, né? Todo elemento lá, de alguma forma, deve estar envolvido com alguma aplicação aí no nosso cotidiano. Então a gente vai observar que lá, né, o bário está, né, é utilizado em fluidos, perfuração na indústria de petróleo, gás e assim sucessivamente, né? Diagnóstico de raio-x, aquelas coisas todas. Tá? E todo elemento aí vai ter, né, alguma aplicabilidade e aí isso daí é legal a gente tá dando uma lidinha. Ok, moçada? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Olha só, vamos pegar esse outro aqui, ó. O elemento tem o número atômico 36. Olha a configuração dele nos Pauling, ela para em 4p6. Ou seja, aqui a gente já percebe que ele está na quarto nível, né? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá? Então, para identificar quantos elétrons tem na camada de valência, a gente vai somar, ó, 4s2 mais 4p6, ou seja, ele tem 8 elétrons na camada de valência, ou na última camada, tá vendo? Camada 4, K, L, M, N, ele tem até a camada N. Qual período pertence este elemento? Pertence ao quarto período, ó. Então, K, L, M e N. Qual é o grupo? É o grupo A. Por que que a gente sabe que ele está no grupo A? A gente vem aqui na configuração, ó, e vê que o subnível, o último subnível aqui, ó, é o subnível P. Tá? Se for S ou P, pertence ao grupo A. Se for D ou F, pertence ao grupo B. Fácil, né? Muito tranquilo. Qual família pertence? Pertence à família 8 ou 18. Por quê? Ó? Eu venho aqui, para saber qual família que ele pertence, eu vou somar os elétrons da última camada. Ó. Tá? Ó, da camada de valência aqui. Ó. Então é 2 mais 6 são 8. Então ele pertence à família 8. Tá? Que é a família dos gases nobres. Qual é a propriedade de quem está lá nos gases nobres? Incolores, inodoros, sem sabor, não inflamável, tá? Isso em condição padrão. São os elementos estáveis da tabela periódica, portanto eles não precisam ficar se ligando a outros elementos. Tá? Quem é o elemento? Criptônio. Olha como é que a gente representa ele. Ó. K maiúsculo, R minúsculo. Para que serve o criptônio? Preenchimento de lâmpadas especiais para iluminação. Tá? Vamos fazer mais uma aqui. Não, esse daqui não está feito, né? Acho que eu tinha pedido para vocês resolverem esse daqui em casa. Deixa eu ver se eu tenho algum outro aqui. Não, né? Por enquanto eu não tenho nenhum aqui para a gente continuar com o nosso exercício. Mas aqui tá tranquilo, já deu para perceber como é tranquila essa parte, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algum outro aqui, ó. Ah, tem o Z53, ó. Vamos fazer a distribuição eletrônica aqui dele, ó. Ele vai parar aqui, ó, 5S2, né? Depois volta aqui, ó, 3D10, 4D10, 5P5. O que a gente pode observar aqui? Que ele tem camadas K, L, M, N e O, tá? Então, o elétron da camada de valência, quantos elétrons tem? 7, porque eu vou somar 5S2 mais 5P5. Então, ele pertence ao quinto período, K, L, M, N, O. Então, ele lá na tabela, na horizontal, aqui a gente olha aqui, ó, quinto, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, ele vai estar aqui, ele tem o número atômico 53, ele vai estar nesse período aqui, né? E ele vai perguntar o seguinte, ó, qual é o grupo que ele tá? É o grupo A. Por quê? Porque ele termina em subnível P. Então terminou em SP, grupo A. O que mais que ele pergunta aqui? Qual família? A família 7 ou dos halogênios. Por que eu sei que é família 7? Porque eu preciso somar os elétrons da camada de valência aqui, ó. 2 mais 5, 7. Ok?
Então, na família 7A, porque termina em subnível P. O que mais que ele pergunta? Quais propriedades tem este elemento? Bom, nessa família 7A, o elemento ele é um ametal e as características dele são todas aquelas contrárias dos ametais, né? Então podem se apresentar na forma líquida, gasosa ou sólida. Os ametais não são bons condutores de calor nem eletricidade e não podem ser moldados, etc. Qual que é o elemento? O iodo. Ele é representado pelo I maiúsculo. Ele serve para quê? Para um monte de coisa, né? Bócio endêmico, ele é adicionado ao sal de cozinha e assim sucessivamente. Ok? Uma outra característica, né? Os metais eles têm lá na última camada, né, de 1 a 3 elétrons, não é isso? E os ametais de 4 a 7. Então aqui, ó, nós temos 7 elétrons, então esse é um ametal. Então a gente não precisaria nem estar olhando na tabela periódica para poder descobrir que ele é um elemento que está no grupo dos ametais. Ok? Beleza? É isso daí. Aqui a gente encerra essa parte da tabela periódica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas, né, dos elementos lá da tabela. Vamos discutir isso aí um pouquinho mais e fazer um exercício, ok?